Eu falo com você agora. E não é por acaso. Eu falo no exato minuto em que a sua alma pediu socorro em silêncio. Eu falo quando a casa parece cheia de ruídos e ainda assim o coração escuta um chamado que não vem de nenhum lugar humano. Eu falo com você pelo nome, mesmo que você ache que ninguém o esteja pronunciando com ternura há muito tempo. Ouça, o que chega até você não é um vídeo, não é um texto, não é um pensamento qualquer. É um chamado. É um sino que toca na madrugada do espírito. É uma mão estendida sobre águas agitadas. É a luz em uma estrada onde você vinha caminhando cansado, distraído, vulnerável. Há um perigo espiritual ao redor, sutil como neblina e insistente, como o som de algo pingando no escuro. Eu venho para te acordar antes que esse perigo se torne queda, antes que a tua esperança se apague. Eu, Miguel, com a espada de fogo azul, me aproximo e falo com você sozinho, como se estivéssemos diante de um pergaminho antigo que acabou de se abrir só para você. Ouça, fique comigo até o fim. Há um segredo para o seu tempo. Há uma cura para a sua ferida. Há uma resposta que você pediu de joelhos sem palavras. E hoje mesmo, algo será selado. Você sabe do que estou falando, porque o corpo se manifesta quando a alma é tocada. Um arrepio que corre leve pela nuca e desce como um fio de brisa pela coluna. A lâmpada que pisca 2 vezes. Um perfume doce que aparece sem motivo no corredor. O som de um pássaro que você não via há meses, pousando na janela como se fosse recado. E à noite, sonhos que parecem visitas. Um rio, uma ponte, uma criança sorrindo, uma chave. Nada disso é acaso. São fios luminosos puxando você para fora da rede invisível que tentaram jogar sobre a sua vida. Você tem sentido cansaço sem causa, pensamento que roda sem parar, uma saudade do que não sabe nomear, uma vontade de sumir e aparecer de novo em algum lugar onde ninguém te cobre, onde ninguém te julgue. Você tem sentido peso nos ombros e por dentro uma pergunta: será que eu estraguei tudo? Será que Deus se esqueceu de mim? Eu escuto, eu vejo, eu acompanho. Você não estragou tudo. Deus não se esqueceu de você. Há um emaranhado de vozes que quer te convencer do contrário, e é sobre isso que eu te alerto com urgência. O perigo espiritual mais frequente não chega com gritos, chega com sussurros. Eu desvendo os sussurros agora diante de você. A voz que compara, a voz que diz que você está atrasado, a voz que pede que você prove quem é o tempo inteiro, a voz que te mostra os erros como se fossem a única história possível, a voz que aponta portas abertas demais, promessas rápidas, atalhos sedutores que terminam em becos sem saída, a voz que te faz olhar para a tela enquanto a noite cai, rolando e rolando, distraindo você do que mais importa, a voz do ressentimento, que martela o mesmo nome em sua cabeça, exigindo vingança que só te prende. A voz do cansaço que joga um cobertor sobre a sua fé. Essas vozes são arranhões no vidro da sua janela, e eu chego para dizer: o vidro não vai quebrar. Há um anjo de guarda na soleira, e eu estou com a espada erguida diante da sua casa interior. Hoje o perigo é exposto, hoje o laço é visto, hoje o nó sente o corte. Você sabia que a culpa que você carrega não é só sua? Eu vejo onde ela começou. Alguém falou algo que você acreditou como se fosse sentença. Você não é suficiente. Você complica tudo. Você estraga clima. Você nunca termina o que começa. Você é fraco. Eu vejo o dia, o objeto na mesa, o tom da luz, o cheiro do ambiente. Foi ali que um espinho entrou. Você seguiu em frente, mas o espinho continuou costurando ideias duras dentro de você. Quando o luto veio, esse espinho doeu 2 vezes mais. Quando você perdeu alguém, quando a cadeira ficou vazia na mesa, quando a foto no móvel começou a te olhar, você sentiu que não tinha braços para o próprio peito. E eu digo, os seus braços existem. Eles se lembram de abraçar. Eles se lembram de segurar firme o que é sagrado. Você não perdeu a sua mão. Você não perdeu a sua voz. Você não perdeu a sua rota. O que você perdeu foi a sensação de acesso, e eu trago as chaves. Vejo você agora em um cenário simples,
E é nisso que a graça chega. Uma vela branca que nunca chamou sua atenção começa a aparecer um convite silencioso. Um copo de água descansa sobre a mesa como um lago pequeno refletindo seu rosto. Sua mão pousa sobre o coração e você percebe que ele responde, mais presente, mais inteiro. O sagrado sempre escolhe o simples, porque o simples não assusta, o coração cansado. A água clareia, a vela aquece, o coração recorda. E nessa recordação você nota um fio, uma linha que vem de longe, de quando você era criança e acreditava que os bons sempre eram ouvidos no final do dia. Essa lembrança não veio por acaso. É agora que uma promessa antiga se reacende, aquela de que nada será desperdiçado, nem lágrimas nem esperas, nem mesmo os dias que você chama de vazios. O céu recolheu cada gota. Eu te mostro algo selado. Vejo um pergaminho com seu nome. Ele foi escrito quando você se achava sem direção. Está escrito que você não será derrotado pelo que veio para te esvaziar, que o seu destino não é sobreviver por pouco, mas florescer depois do inverno. Está escrito que você não é refém do temperamento de ninguém, que você não é propriedade de palavras injustas, que você não é um projeto inacabado. Está escrito que você terá novos começos, que portas alinhadas com quem você é de verdade se abrirão com suavidade, que pessoas virão com mãos limpas e olhos sinceros. Está escrito, e hoje eu leio com a ponta da espada apontando para cada linha. Eu leio e você reconhece que não é fantasia, é a estrutura do seu caminho. Agora eu preciso te alertar sobre 3 armadilhas espirituais, porque eu te amo e não deixarei que você ande cego. A primeira armadilha é a distração, que parece repouso, mas rouba a sua atenção como um ladrão disfarçado de amigo. Ela se apresenta como só mais alguns minutos e te deixa horas distante da tua vida real, entregue a comparações, consumindo lutas que não são suas, assumindo dores que não te pediram, esquecendo os dons que você traz. Você percebe isso quando levanta da cadeira e se sente mais vazio do que antes. A segunda armadilha é o ressentimento que se veste de justiça. Ele promete que manter a mágoa acesa te protege, mas ele consome quem o guarda. Ele bebe a sua água por dentro. Você percebe isso quando você lembra de alguém e o rosto pesa. A terceira armadilha é o cansaço que se faz lei. Ele diz que sempre foi assim e sempre será, e transforma aquilo que é passageiro em sentença. Você percebe isso quando a tua esperança parece uma chama que só fumaça, sem luz. Em cada armadilha, eu estou aqui. Em cada armadilha, eu te chamo para fora. Em cada armadilha, você não está sozinho. Você sentiu solidão como uma casa fria. Você acordou de madrugada e pensou que o mundo inteiro dormia menos você e sua dor. Eu vi. Eu permaneci. Houve noites em que seu travesseiro ficou úmido e você virou o rosto por vergonha de chorar, como se o céu não pudesse ver. Eu vi. Eu permaneci. Você caminhou por corredores internos sem janelas, e mesmo ali o meu passo fazia eco ao lado do seu. Você tem saudade de alguém que partiu, e essa saudade te ingere por dentro, às vezes com ternura, às vezes como algo que arranha. Eu não tiro a sua saudade, eu a transfiguro. As memórias que te ferem começam a trazer leveza quando você as olha comigo. O que foi vivido não vira nada. O amor que parecia perdido se transforma em fonte que te empurra para a frente. O luto não é traição da vida. É uma travessia para um pedaço do amor que amadureceu. E quem você ama não está em silêncio no lugar onde o amor é rei. Houve sinais, você sabe. Uma música antiga tocou num lugar improvável. Uma frase apareceu, um passarinho insistiu na sua janela, uma luz acendeu sozinha. Sinais são alfabetos da eternidade. Você carrega culpas que não nascem do arrependimento, mas de um julgamento cruel que aprendeu a lançar sobre si mesmo. Eu vejo um momento em que você se julgou sem misericórdia, e eu venho derrubar esse tribunal. Eu anuncio absolvição sobre a sua história, não por você ter sido perfeito, mas por você ser amado. Há coisas que você faria diferente, eu sei, mas o arrependimento que cura sempre te aproxima da bondade, nunca te afasta de você.
O arrependimento que vem de Deus abre janelas. O que não vem, fecha portas por dentro. Hoje janelas se abrem. Hoje você sente ar puro entrando. Hoje você percebe que pode ser honesto consigo e continuar sendo amado. Não há antídoto mais forte contra o perigo espiritual do que a verdade dita com ternura. E é assim que eu falo, com você, com verdade e ternura. Você tem pedido um sinal claro, algo que organize os próximos dias. Então eu falo de tempos para você compreender a pressa do céu e a paciência da graça. Nas próximas 24 horas, uma frase chegará a você, como se pulasse do meio de um texto, de uma conversa, de um anúncio, e ela vai te espantar pela precisão. Nas próximas 48 horas, uma lembrança que você evita virá suave, sem acusação, e você vai perceber que ela não tem mais o mesmo poder de te ferir. Nas próximas 72 horas, alguém que parecia distante surgirá de um modo inesperado, e uma conversa curta será suficiente para te trazer paz. Nos próximos 7 dias, 2 portas vão se mostrar. Uma muito barulhenta e promissora, outra discreta e estável. Seu coração reconhecerá que a discreta é a sua. Você não está atrasado. Você não vai perder. Você não vai errar. O céu te defende de arapucas camufladas, e eu, Miguel, permaneço na encruzilhada com a espada, apontando para o caminho de paz. Você tem medo de recomeçar porque já tentou antes, e dói lembrar. Eu respeito a sua dor. Eu não te empurro. Eu caminho ao seu lado e te mostro que o recomeço não é um salto no escuro. É um passo com luz suficiente para o próximo degrau. Você não precisa de todo o mapa. Você precisa da chama que te leva até onde seus pés tocam agora. E essa chama você tem. Eu a vejo acesa, pequena, protegida pelas suas próprias mãos. O vento que tentou apagar não conseguiu. Você está respirando, e isso é esperança em forma de corpo. Você tem vontade de viver, e isso é milagre em estado de semente. Você tem memória de bondade, e isso é bússola apontando norte, mesmo quando a tempestade faz barulho. A tempestade pode fazer barulho. O barco não vai virar. Quando você se sente acusado por dentro por coisas antigas, quando a sua mente te mostra cenas repetidas como um filme que não termina, eu entro nessa sala de projeção e interrompo a imagem. Eu digo, basta. Eu digo, não mais. Não é para negar o que foi. É para parar de sangrar no mesmo lugar. É para limpar o corte. É para fechar a pele. É para aceitar a cicatriz como testemunha de um livramento. Eu te lembro que você tem vivido com fidelidade, mesmo quando ninguém aplaudiu. Você trabalhou em silêncio. Você ajudou sem postar. Você estendeu mão sem recibo. O céu viu. O céu guardou. O céu retribui. Você verá isso em favor inesperado, em descanso que chega de repente, em portas que se abrem sem esforço desnecessário. Há um milagre de provisão se aproximando, e ele não vai humilhar você. Ele vai te dignificar. Há um milagre de reconciliação se escrevendo sem que você force. Ele virá com palavras simples e limpidez no olhar. Há um milagre de cura nas emoções, e você perceberá porque um nome antes pesado começará a não mais te prender. Você vai lembrar sem arder. Isso é cura. Você tem sentido a casa estranha há alguns dias, como se algo não combinasse. Eu vejo o que você notou e não soube explicar. As luzes que piscam, o objeto que cai, uma sensação de aperto em certo cômodo. Essa percepção é seu espírito acordado. Você percebe e eu ajo. Eu passeio com você, invisível aos olhos, mas muito real. Eu paro diante das portas e digo qual abre e qual se mantém fechada. Eu coloco sentinelas onde você dorme. Eu toco a maçaneta por dentro do peito, onde pensamentos entram e saem, e eu filtro a visita. Há pensamentos que não passam mais. Há imagens que não terão mais liberdade. A sua casa interior recebe agora guardas de luz, e o ambiente vai parecer mais respirável. Você vai notar isso na hora de deitar. Ao invés da correnteza de ideias te carregar, uma serenidade nova vai te segurar pelos ombros. Você pertence à paz.
Eu me inclino para te dizer algo que você precisa ouvir mais de uma vez. Você não está só. Você não está só quando caminha na rua pensando que ninguém vê a sua batalha interna. Você não está só quando entra no banheiro para lavar o rosto e esconder os olhos. Você não está só quando ri para não deixar transparecer. Você não está só quando carrega compras, quando abre e fecha gavetas, quando apaga a luz da sala. Você não está só, e eu repito porque há muito tempo você ouve o contrário. Você não está só. Você é amado. Você é visto. Você é querido. Você tem valor que não se mede em resultados, em números, em aprovações momentâneas. Você tem valor porque você é. Isso o perigo espiritual não suporta. Almas que se lembram de quem são não obedecem à mentira. E você se lembra agora. Você tem passado por dias em que o corpo quis desistir primeiro. É compreensível. O esgotamento derrama esquecimento sobre as coisas que sustentam, e você chega a se questionar se o amor ainda está em você. Está. Ele não foi embora. Ele apenas ficou quieto, esperando você ouvi-lo outra vez. Você não precisa fazer barulho para reencontrá-lo. Você só precisa se permitir sentir o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Que você tem sido fiel com o pouco quando não teve muito. Que você se doou quando não tinha quem te apoiasse. Que você escolheu não ferir quando podia. Que você guardou palavras para não aumentar a guerra. Que você respirou 3 vezes antes de responder e protegeu alguém que te feriu sem que essa pessoa nunca saiba. Tudo isso é altar. Tudo isso é oferta. O céu honra esse tipo de sacrifício silencioso de todos os dias. Você se pergunta se merece ouvir promessas. Promessas não são prêmio para os perfeitos, são sustento para os que precisam continuar. Então eu te digo com clareza, há uma virada para você. Eu vejo uma curva de estrada adiante e uma paisagem abrindo depois dela. Você tem andado entre muros altos, vai ver horizontes. Você tem sentido o tempo apertado, vai sentir respiro. Você tem esperado anos por algo que parecia impossível. Haverá avanço onde o chão antes era lama. Isso não é fantasia bonitinha. Isso é uma revelação alinhada com o que o céu escreve para você. E sim, haverá sinais confirmando. Você verá palavras surgirem como se o mundo estivesse conversando com você. Você notará encontros que formam uma trama de cuidado. Você sentirá vontade de agradecer no meio do dia sem motivo aparente. Isso acontece quando a bênção chega antes da circunstância mudar. Primeiro ela encosta por dentro, depois ela se materializa por fora. Eu seguro agora uma espécie de fita que ligava você a histórias que te diminuíam. Parece fino, mas era resistente por causa do hábito. Eu ergo a espada e corto. A libertação soa como um estalo suave. Não há alarde, mas há mudança real. Você sente imediatamente que as opiniões que te governavam perdem autoridade. Você ainda as ouve, mas elas não mandam mais. Você percebe que os lugares que antes te chamavam para se perder, perdem brilho. Você olha para si com misericórdia. Você olha para os outros com misericórdia. Quando o céu te toca, o amor reorganiza a casa inteira. E sim, você começa a desejar abençoar os que te feriram. Isso não é negar o que fizeram, é impedir que o que fizeram continue te ferindo. O perdão é um escudo, não uma porta aberta. O perdão te devolve para você. O perdão é evento de renascimento dentro do peito. E hoje eu declaro sobre você, renascer. Há um rio passando agora. Eu vejo você à beira com os pés quase tocando a água. A água é limpa e escorre mansa. Seu rosto aparece no reflexo, e ele parece mais novo. Você percebe que algo pesado saiu. Você olha ao redor e a paisagem ficou mais nítida. O tempo parece expandir. Há mais dia dentro do dia. Você se lembra de músicas que te acalmam, de palavras que te devolvem. Você abre uma gaveta e encontra um bilhete antigo, e ele te sorri como se tivesse esperado por este momento. Você sente que não tem que se explicar tanto. Você sente que não precisa mais negociar sua paz para caber em ambientes que a destroem. Você percebe que o amor que você dá volta de verdade quando é dado no lugar certo. Você percebe que cuidar de si não é egoísmo, é obediência à vida. O céu celebra com você cada tomada de consciência, como quem acende luzes em uma cidade à noite.
E quando a saudade visita com força, quando a cadeira vazia grita, eu fico ao seu lado sem pressa. Eu não apresso a sua dor. Eu honro a sua história. A memória que corta também consola. Eu sussurro para a sua saudade que ela é ponte, não abismo. Eu toco as bordas desse vazio para que ele não te engula, e você vê sinais que acalmam, um sonho onde a pessoa amada sorri, uma lembrança antiga aparecendo como abraço, uma coincidência que parece brincadeira de Deus. Há risos que voltam, há cores que retornam, há tardes que não pesam, há amanheceres que chegam menos severos. A dor não manda em você, o amor manda, e o amor multiplica. Sei que você tentou esconder as mãos tremendo. Sei que você tentou manter a voz firme. Sei que você evitou pedir por medo de incomodar. Hoje o céu te autoriza a desejar sem culpa. O seu desejo é oração quando nasce do lugar limpo. Você pode querer cura. Você pode querer descanso. Você pode querer companhia verdadeira. Você pode querer ser visto de um jeito que não te explore. Você pode querer portas simples que se abram para rotinas que façam o coração cantar. Você pode querer vida longa e boa. Você pode querer uma mesa com pão e riso. Você pode querer que os seus tenham segurança. Você pode querer que a sua história seja bonita sem precisar ser exibida. O céu entende língua de coração, e o seu fala. Ele fala agora, e eu escuto. Eu levo para o alto como quem leva um vaso cheio de água boa. No meio desse movimento interno, chega também um aviso que protege. Há pessoas que se aproximam com capa de cuidado, mas dentro carregam urgência de usar. Há lugares que brilham demais por fora e gastos por dentro. Há vozes que citam coisas sagradas e ainda assim não têm amor. O meu alerta não é para você temer, é para você perceber. Quando a paz do seu espírito for trocada por pressa, quando a sua clareza for trocada por confusão, quando a sua alegria for trocada por obrigação que sufoca, pare e se escute. O que vem do céu confirma com serenidade. O que não vem, exige sem respiro. E a serenidade você já está sentindo agora. Ela é pedra lisa dentro do bolso. Você toca e lembra quem é. Com essa lembrança, você também se protege. Você não deve explicações àquilo que quer te consumir. Você não precisa provar nada a quem não te ama. Você não é opção de ocasião. Você é compromisso do céu. Você tem um dom que achava pequeno porque a comparação te roubou a medida. Eu vejo esse dom em cima da mesa, como se fosse objeto simples ignorado por anos. Ele é chave. Ele te devolve alegria quando você o usa. Ele te faz esquecer as horas quando você o pratica. Ele te liga a pessoas certas sem esforço. Ele te dá coragem para arrumar a vida, para alinhar rotas, para dizer não ao que te apaga. Esse dom, visto por você de novo, será canal de provisão e honra. O céu não dá dom para fazer sofrer. Dá dom para sustentar a alegria que fortalece. Você verá como pequenas fidelidades, repetidas com amor, constroem caminhos que antes pareciam impossíveis, e isso também é milagre, uma constelação de pequeno sim que viram sol. Agora, enquanto você percebe que está sendo consolado, eu peço que observe algo que acontece dentro do peito, um banho de brandura, como se uma luz morna lavasse lugares que você não tocava há anos. Você sente vontade de falar com Deus de forma simples, sem fórmula, sem frase pronta. Você fala, e a sua fala encontra resposta na mesma língua. Direta, carinhosa, sem rodeio. Você se surpreende pensando em escrever o que sente, em registrar palavras que te atravessam, como quem deixa uma pedra marcada na trilha para lembrar por onde já passou. Você descobre que dar nome ao que vive é libertação. Você descobre que orar com palavras ousadas e sinceras é como abrir janelas que estavam emperradas. Você descobre que agradecer o mínimo muda a cor do dia. O céu e a terra se encontram em gestos cotidianos. É ali que o milagre cresce sem alarde. Eu ergo a espada e toco o ar diante de você, e esse gesto sela um território. Um círculo de proteção envolve sua mente. Um óleo invisível toca sua fronte. Uma capa de luz cobre seus ombros. Há um selo de fogo azul que ninguém rouba. A marca de pertença que não se apaga. Você é lembrado, guardado, sustentado. Você vai notar.
Certas palavras vão bater e voltar. Certas provocações não vão mais te arrancar do lugar. Certos medos vão se encolher diante da sua tranquilidade nova. Isso vai espantar alguns, vai atrair outros, e tudo bem. Você não precisa carregar todo mundo. Você precisa andar com quem caminha com você. Quem ama, soma. O resto, o próprio caminho se encarrega de distanciar. Talvez você esteja perguntando se pode confiar, porque já se entregou e foi ferido. Eu entendo. A confiança não se compra com discursos. Ela nasce em solo de presença. Eu estou presente. Hoje, amanhã, enquanto você anda, enquanto você dorme, enquanto você tenta, enquanto você erra e recomeça. Eu permaneço. O amor que te guarda não vence por força, vence por constância. E é essa constância que te devolve coragem. Coragem não é nunca sentir medo. É não obedecer ao medo. Você seguirá em frente mesmo quando tremer por dentro, e cada passo vai confirmando. Os milagres que prometi estão a caminho, e não são fogos de artifício que explodem e somem. São amanheceres que ficam. Quando eles chegarem, você vai reconhecê-los porque eles não vão te exigir personagem. Vão te permitir ser você, mais inteiro, mais leve, mais verdadeiro. Eu volto ao começo e repito, porque algumas verdades precisam ser ouvidas como um mantra até convencerem o coração. Você não está só. Você é amado. Você é visto. Você é capaz. Você não perdeu a hora. Você não desperdiçou a vida. Você é casa onde o céu gosta de habitar. Você é caminho onde a graça gosta de caminhar. Você é mesa onde o amor gosta de servir. Você é jardim que floresce depois de invernos. E quem te disse o contrário mentiu. O céu não fala assim com seus filhos. O céu chama pelo nome e honra a história. O céu corrige sem quebrar. O céu levanta sem humilhar. O céu cura sem te transformar em espetáculo. O céu te conhece. Eu, Miguel, guardião de portas, defensor dos que choram, amigo dos que recomeçam, fico aqui mais um pouco e assino este encontro no lugar onde os encontros verdadeiros ficam guardados no centro do seu peito. A partir de agora, quando as sombras tentarem crescer, você vai se lembrar deste momento como quem acende uma luz. As palavras que agora te tocaram não vão se perder. Elas vão se repetir sem que você force, vão voltar na hora exata, vão virar ação natural, gesto simples, decisão firme. E quando você olhar para trás e perceber que se tornou mais gentil com você, saiba, isso é vitória. Quando você perceber que não tolera mais o que te feriu, saiba, isso é vitória. Quando você perceber que consegue abençoar quem um dia te diminuiu, saiba, isso é vitória. A paz é a maior de todas as vitórias. Eu abençoo os seus próximos, dias com clareza para escolhas, com encontros que te nutrem, com oportunidades alinhadas com descanso no corpo, com risos que não pedem licença, com boas notícias que param o coração por um segundo e o fazem bater mais vivo. Eu abençoo a sua casa com leveza no ar, com sono reparador, com conversas que terminam em abraço, com trabalho que faz sentido, com portas que se abrem sem barganha. Eu abençoo o seu caminho com proteção em estradas, com livramentos visíveis e invisíveis, com a certeza íntima de que você não caminha por conta própria. Eu abençoo a sua memória com cura, a sua imaginação com beleza, o seu olhar com esperança. Eu abençoo você com renascimento, como quem mergulha e volta à superfície novo, arejado, inteiro. E sobre tudo isso, eu sopro uma palavra que não cansa: paz. Agora, com o coração quieto e a alma acesa, eu fecho o pergaminho celestial diante de você, não como quem encerra, mas como quem sela para preservar. O que foi dito está escrito, e o que está escrito permanece. Você segue, e eu sigo com você. Quando as luzes piscarem, quando o perfume inesperado percorrer a casa, quando o sonho trouxer recados, você saberá, o céu está te lembrando. Do que selamos? Você não está só. Você é amado. Você está protegido. Você está em renascimento.
Que a bênção te envolva como manto. Que o perdão te liberte como chave. Que a paz faça morada de vez em você. Eu te cubro com a luz do fogo azul. E onde essa luz toca, a noite perde. Caminho, vai em paz, eu estou contigo sempre.